Lidando com o estresse e a pressão da vida missionária. Como lidar com o estresse e a pressão? Primeiro, estabeleça uma rotina saudável. Olha, nós precisamos beber água. Acreditam que tem missionário que não bebe água? Bebe suco, bebe refrigerante, bebe café. Quer dizer, você não terá uma vida longa. É morrer cedo. Porque não bebe água, seus rins vão encher de pedra, sua vesícula vai encher de pedra, e você, em vez de ter uma vida aí longa de serviço ao Senhor, infelizmente, vai ter que interromper teus trabalhos antes. Beba água. Se você não consegue lembrar sozinho, baixe um app, o app te avisa, ele te dá um sonzinho, vá beber água, você vai e bebe. 3 litros de água, 2,5 litros de água, é uma quantidade aí adequada para quase todo mundo. Beba água. Tenha cuidado com a sua alimentação. Evite, todo mundo sabe disso, é uma recomendação que nós temos para uma vida mais saúde. Evite fritura, evite refrigerante, evite açúcar. Você pode, em um dia da semana, em uma ocasião especial, mas não transforme isso em um hábito, porque senão você vai ter problema. Quer dizer, alguém que poderia aí ter 40 anos de ministério, 50 anos de ministério, vai ter 20 porque não se cuidou. Então, se cuide por amor ao Evangelho, se cuide por amor à sua chamada. Tenha uma rotina de sono. Somos aconselhados a irmos dormir às 10 da noite. A não dormirmos com o telefone celular em cima da cama, a não ficarmos vendo rios até a hora de dormir. Isso prejudica o nosso sono. Não tome café no período da tarde e da noite. Irmão Kelly, mas eu durmo, que é uma maravilha. O café não tem efeito sobre mim. Olha, a cafeína, ela passa 10 horas mais ou menos para ser eliminada do seu corpo. Você pode muito bem ser dessa turma que toma café à noite e diz que dorme, que é uma maravilha. Eu perguntei para o meu médico sobre isso, ele disse, Kellen, a pessoa pode tomar café à tarde e à noite e pode dormir, só que ela nunca alcança os níveis mais profundos de sono porque a cafeína não deixa. Aí no outro dia a pessoa acorda cansado, desanimado e não sabe por quê. É porque o sono não foi reparador. Não foi reparador porque a cafeína não deixou. Então, beba seu café até as 2 horas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tome seu café até a hora do almoço, de lá até as 10. Se você vai dormir às 10, você precisa tomar seu café aí, seu último café do dia até o meio-dia, no lanche da tarde. Ou você pode fazer um café fraquinho, colocar leite, mas evite o expresso, evite o café puro, evite o café forte, para que você tenha uma noite de sono aí reparadora. Faça exercícios físicos. Mas no campo que eu tô não tem academia. Caminhe, gente. Você pode caminhar, não paga nada. Compre um bom tênis. Caminhe. 40 minutos, 1 hora. Tire esse tempo para você, né? Baixe uma playlist relaxante. Dedique esse tempo a você. Desligue as notificações do celular. Eu costumava caminhar muito. Eu caminhava ali até a placa de entrada da cidade e voltava todos os dias. Eu parei de fazer isso por causa da minha segurança mesmo, porque eu comecei a ouvir que havia aí um plano de sequestro em andamento e que eu deveria parar de caminhar sozinha, que eu caminhava sempre só nesse horário. Mas eu troquei a caminhada por outros exercícios. Me exercito, né? Eu faço Muay Thai 3 vezes por semana. Tenho um app também de exercício que eu faço diariamente. É um investimento na minha saúde. Eu preciso estar com as minhas taxas reguladas, eu preciso estar com a minha saúde em dia, por amor àquilo que o Senhor me confiou. Eu não posso deixar de cuidar de mim. Gente, não existe obra
sem obreiro. Eu conversei com um amigo na semana passada que está enfrentando um burnout. Não conseguiu mais, chegou no nível de estafa muito grande. E agora ele teve que parar, foi obrigado a parar, mas ele está se sentindo péssimo por ter parado. E eu expliquei para ele, olha, não existe obra sem obreiro. Tem uma história do pregador Moody, conta que ele pegou um trem, teve o horário de parada, o horário do café. Ele desceu, conversou com um membro da igreja dele, que ele havia encontrado nesse trem. E quando eles estavam voltando para o trem, esse membro da igreja do Moody disse assim, nós podemos continuar essa conversa lá dentro. O Moody disse, temo que não será possível. Por quê? Porque eu estou viajando de primeira classe, o senhor está na econômica. Aquele membro ficou horrorizado, né? O senhor está na primeira classe e eu economizando para a obra do Senhor? Moody respondeu, eu estou economizando o obreiro do Senhor. Se o obreiro do Senhor não está bem, a obra não é desenvolvida como deveria. Então, economize o obreiro do Senhor, por amor à obra do Senhor. O obreiro do Senhor precisa dormir. Se você não está conseguindo dormir naturalmente, chá de cidreira, chá de camomila. Não está dando certo o chá, procure um ansiolítico natural, desses que é vendido sem receita na farmácia, baseado ali, um que tenha como componente a passiflora incarnata, que é a flor do maracujá. Tome um bom banho, leia um livro antes de dormir, ouça, eu gosto muito de dormir ouvindo som de chuva, me ajuda muito, eu tenho inclusive baixado no meu celular 8 horas de som de chuva. Quando eu estou com dificuldade, eu não preciso da internet, está baixado, eu clico, fico ouvindo aquela chuva, pensando em coisas boas, eu não penso em problemas antes de dormir. Eu penso nas vitórias, eu penso nos milagres que o Senhor já fez, eu penso naquilo que eu estou planejando para o futuro, eu penso nas realizações do céu, eu fico envolvida com esses pensamentos até dormir. Então, eu me alimento relativamente bem, eu procuro ter uma noite de sono saudável, eu faço exercícios, eu bebo água. Isso é importante para que eu tenha condições de lidar com as pressões da vida missionária. Eu procuro manter contato com amigos queridos. Nós não somos uma ilha, nós precisamos de alguém de confiança. Se você não tem, peça para Jesus, que Jesus lhe dá. É alguém que vai estar ao seu lado, independente do cenário. Alguém que vai lhe ajudar a aliviar a solidão e a ansiedade que podem surgir quando você está no campo. Um amigo. Busque apoio nos colegas de trabalho. É uma excelente maneira de lidar com o estresse. Seja amigo dos demais missionários. Converse. Procure saber o que eles estão enfrentando. Seja alguém que ora por eles, que investe no ministério deles, que acompanha o trabalho que eles estão desenvolvendo. Isso é importante demais para que você vença. Então, nós temos a alimentação, a hidratação, o sono. Nós precisamos também de um hobby. O que é um hobby? É alguma coisa que você tenha prazer em fazer. Gente, tenham um hobby. Alguma coisa onde vocês podem aliviar a tensão, a pressão de um dia difícil, né? É importante que nós tenhamos um hobby. Observar e aprender com outros líderes. Isso aqui é muito bom também. Ouvir pessoas que fazem um bom trabalho. Tem um missionário que eu leio e ouço, que é o pastor José Satírio, que é um missionário que eu considero um missionário de muito sucesso. Ele é um empreendedor, ele mudou um homem só, que chegou ali só com a esposa, teve um impacto, a presença dele na Colômbia trouxe um impacto à história daquele país. Ele é um homem extraordinário, eu gosto de ouvi-lo, eu gosto muito de ouvi-lo. Tem uma experiência que ele contou para mim quando nós estávamos conversando, se enquadra muito bem dentro desse observar e aprender com outros líderes. Ele me disse que ele precisava de um recurso, esse recurso era urgente,
ele não tinha esse recurso na conta, e ele começou a perguntar ao Senhor: Senhor, o dinheiro que eu preciso, ele existe, mas onde ele está, Senhor? Me mostra onde está o dinheiro, me mostre onde está. E ele disse que saiu andando pelas ruas de Cúcuta, e a oração dele: Senhor, onde está o dinheiro? Senhor, onde está o dinheiro? Me mostre onde está o dinheiro. Era para uma necessidade da missão. De repente, em algum momento, ele sentiu um odor extremamente doce. Sentiu esse cheiro. Ele disse: Senhor, é o cheiro do dinheiro. Eu vou atrás. Eu vou procurar de onde vem esse cheiro. É o cheiro do dinheiro, Senhor. O Senhor mandou esse cheiro ao meu encontro. E ele foi cheirando, chegou num portão grande, bateu no portão. Um senhor atendeu o portão, ele disse: que cheiro é este, meu rapaz? Eu estou sentindo o cheiro. Aí ele disse: são peras, mas não tem ninguém para colher, então elas estão estragando. O cheiro que o senhor sentiu é o cheiro das peras extremamente maduras, né? Ele perguntou se ele poderia ver. Ele abriu o portão, ele entrou. Aí ele viu aquela plantação gigantesca de pera, com aquelas peras apodrecidas debaixo das árvores. Aí eu lembro que ele disse que falou assim: vocês estão perdendo, vocês estão perdendo. Aí ele disse: eu não posso fazer nada, eu sou sozinho aqui. Ele disse: eu posso fazer, me deixe fazer. Faça, haja. Pastor Satírio foi atrás de um caminhão, chamou os jovens da igreja, comprou embalagens plásticas descartáveis, foram buscar as peras, higienizaram, colocaram nas embalagens, venderam em todos os supermercados de Cúcuta. Satírio conseguiu fazer um recurso onde ele passou muitos meses pagando todas as suas contas através do recurso da venda dessas peras. Há um cheiro de milagre para o missionário que crê. Há uma direção que o céu aponta. A obra do Senhor nunca deixou de ser feita por falta de dinheiro. Deixa de ser feita por falta de fé, de iniciativa, deixa de ser feita por causa de orgulho, de vaidade, de ego, mas nunca por falta de dinheiro. Então aprenda com outros líderes, ouça outros líderes, leia outros líderes e pratique a liderança na prática. Aprenda essas habilidades e exercite essas habilidades na prática, para que você vá melhorando a sua liderança. A liderança, ela pode ser aprendida. Seja alguém que observa, seja alguém que aprende. Integridade e honestidade. Deus não prospera o missionário desonesto. Deus não prospera o aventureiro. Deus não prospera o ladrão. Deus não prospera o egoísta. Deus não prospera o missionário que quer ser um lago e não uma fonte. Ou seja, aquele missionário que recebe e ele usufrui sozinho do que ele recebe. Aquele missionário que não resolve o problema de ninguém, que não é voz de Deus, que não é braço de Deus, que não é perna de Deus naquela comunidade. Deus não prospera, porque esse investimento não vai trazer nada de útil para o céu. O céu prospera o missionário comprometido, o missionário íntegro, o missionário realmente dedicado a resolver os problemas com os quais ele se depara. Faz parte do serviço. Se coloque no lugar das pessoas com as quais você trabalha. Reconheça que você não tem todas as respostas, que há sempre algo a aprender e que o trabalho em equipe ele é necessário e você deve valorizar as pessoas que Deus colocou na sua liderança. A humildade é quando você entende que você deve tratar as pessoas de forma respeitosa, empática, respeitando, no caso do povo, né, suas culturas e tradições,
não querendo impor suas crenças e seus valores. A humildade também tem a ver com você reconhecer o talento de seus colegas missionários e não considerar o seu ministério uma competição. Não fique se comparando com ninguém, nem copie ninguém. A cópia é sempre inferior ao original. E quando você se compara, muitas vezes essa comparação ela é muito injusta. Quem se compara sempre perde. Então, você tem suas qualidades. Você é alguém que o céu forjou e aquela pessoa tem as qualidades dela. Não entenda o ministério como uma competição. Gente, eu nunca vi um missionário generoso ser miserável. Nunca vi. Eu sempre vejo a mão de Deus agindo na generosidade. E eu não estou falando só da generosidade em que você dá alguma coisa, financeiramente falando, materialmente falando. É quando você dá também valor, atenção, apoio. É quando você acredita no ministério do outro, quando você se alegra com o sucesso do outro. Pessoas realmente humildes e sensíveis conseguem se alegrar com o ministério do seu colega. A humildade está relacionada diretamente ao caráter de serviço. É quando você é capaz de se colocar a serviço das pessoas, ajudar a superar suas dificuldades e alcançar seus objetivos. O exercício do serviço na carreira missionária, ela é importante para você entender que o que precisa ser feito faz parte da missão. Não existe serviço mais ou menos importante. Todos os serviços que precisam ser executados devem ser executados para a glória de Deus. Isso inclui capinar o lado da base, isso inclui plantar uma horta, isso inclui lavar um banheiro, isso inclui esgotar uma fossa, isso inclui remar 2 horas, isso inclui andar a pé, isso inclui tudo o que precisa ser feito. Tudo o que precisa ser feito, faça com todas as forças da sua alma. Lembre-se que há um Senhor que está atento ao seu serviço. E Ele não deixa de recompensar a excelência. Nunca. E Ele recompensa aquilo que ninguém mais vê. Ele recompensa a 2ª milha, a doação da capa. Ele recompensa aquilo que você faz sem ter obrigação de fazer. Ele sabe reconhecer a excelência e Ele recompensa a excelência. Então, sempre façam. Não importa se o serviço é grande ou pequeno, execute com paciência, com amor e com excelência. Seja paciente e perseverante. Muitas vezes o maior desafio da missão é continuar a missão. Eu falei para vocês que quando a crise bater na porta, e você tiver tentado abandonar tudo e voltar para a casa da mamãe, você deve, lembram? Tomem um banho, comam, durmam, beba água. Tomar remédio para verme também é muito bom. Tomar uma vitamina D, entendeu? Às vezes você não está com depressão, só está com a vitamina D baixa. Pegue um sol. Não deixe o problema numa perspectiva gigantesca. Lembre-se, você não está só. Pastoreie o seu coração. A ministração que eu preguei no ano passado, na abertura do curso de missões no Marajó, debaixo de uma tempestade. Estava chovendo muito forte. O culto ao ar livre. Eu sentadinha lá, perninha cruzada, o céu desabando, minha Bíblia dentro de um saco. Eu levantei para pregar nesse cenário. Eu chamei os missionários à frente e eu disse, olhem para mim, lembrem-se, não somos dos que retrocedem. Não somos dos que desistem. Não somos dos que voltam atrás. Não somos dos que começam e não terminam. Não somos dos que são enganados pelas emoções. Não somos daqueles que ouvem muitas vozes. Nós somos aqueles a quem Deus escolheu
cumpramos a missão com excelência. Não somos dos que retrocedem. Quando a situação ficar difícil, lembre-se, vai passar. Vai passar. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Coloque sua confiança no Senhor e avance. O papel da igreja e da comunidade é apoiar os missionários. Oração. Gente, tenham um suporte de oração. Tenha pessoas que orem por vocês. Quantas e quantas vezes eu enfrentei guerras terríveis e quando o Senhor usa usava um profeta para falar comigo, sempre dizia assim: há muitos joelhos dobrados por tua causa. Há uma multidão que te apresenta diante do Senhor. Se alguém, eu vou falar isso para vocês com toda a sinceridade da minha alma, o Senhor sabe disso. Se nesse momento alguém me dissesse assim: irmã Kelly, o que é que a senhora escolhe? Eu tenho aqui duas alternativas. Eu posso lhe dar R$1 milhão agora, transferir para a sua conta. Ou eu posso me comprometer a ser uma intercessora fiel da sua vida até o dia que eu morrer. Eu não preciso pensar. Eu vou escolher a intercessão imediatamente. Porque tem problemas que o dinheiro não resolve, gente. Só Deus resolve. Se fosse por isso, nenhum milionário iria se suicidar. Se fosse por isso, nenhum milionário estaria por aí vivendo uma situação desesperadora. Ele tem dinheiro, mas só tem dinheiro. Eu preciso ser rica de coisas que o dinheiro não pode comprar. E essa segurança eu só tenho em Cristo. É Ele que me dá. Tenha uma rede de pessoas que orem por você. Comece com 1, 2, 3. Tenha intercessores. A oração, ela atravessa a cortina de ferro, de fumaça, de bambu. A oração é extraordinária. Na terça-feira, a minha pressão estava muito alta. Ela chegou a 17. Passei muito mal, minha cabeça doeu muito, minha nuca doeu muito. Eu recebi uma mensagem de uma intercessora. Ela disse assim: irmã Kelly, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor me mandou dobrar os joelhos e clamar pela sua vida. Aquela mulher orou por mim. Que refrigério foi receber aquela mensagem. No momento em que ninguém sabia que eu estava enfrentando aquela crise hipertensiva, aquele momento de dor, e o meu braço esquerdo estava todo adormecido. Mas o Senhor levantou uma intercessora. E através da intercessão daquela mulher, porque eu acredito sinceramente que foi a intercessão, a minha pressão equilibrou e o braço parou de formigar, parou de ficar dormente. Então, tenha pessoas que orem por você. A igreja ela pode oferecer esse suporte em oração, o apoio financeiro, o apoio emocional, o treinamento e a preparação para aqueles que têm chamado para a obra missionária. Mas mesmo que a igreja falhe em um desses quesitos, você procura o caminho. Se você não tem apoio emocional na sua igreja, procure através de um profissional, procure através de um amigo. Se a igreja não tem como te oferecer treinamento e preparação, procure. Não seja um missionário passivo, que está esse ano esperando, ano que vem esperando, daqui a 2 anos esperando. Não, procure, se matricule, estude, seja um autodidata. Invista. Se você não investe na sua missão, eu já disse isso para vocês, se um homem não faz nada por sua missão, ou não vale nada a missão, ou não vale nada o homem. Não seja um desses cuja missão não vale nada. Desafios e recompensas da vida missionária. Adaptação cultural, ou seja, você se adapta a uma nova cultura, aprende uma nova língua, enriquece culturalmente. Em relação às condições de vida, você pode enfrentar áreas da missão que não têm os recursos básicos. Você pode enfrentar situações precárias de segurança e saúde e aprender com isso a ser um agente de transformação naquela comunidade. Examine a terra
veja o que você pode plantar, veja que tipo de culturas você pode investir ali. Eu conheço um missionário que está fazendo um trabalho extraordinário e ele cria codornas. E através da criação de codornas, ele está sustentando uma escola. E o trabalho tem se desenvolvido, assim, financeiramente muito bem com a criação de codornas. Ou seja, se falhou o apoio financeiro, ele foi e procurou uma maneira de resolver esse problema. A adaptação emocional, você pode se sentir sobrecarregado com o trabalho, com a responsabilidade e a pressão cultural. Mas quando você aprende a pastorear o seu próprio coração, quando você aprende a ser essa voz que fala para você, ei, como Davi, né? Davi olhava para ele e dizia, ei, por que tu te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Com quem Davi estava falando, gente? Falando com ele. Espera em Deus. Ele está falando para ele. Assim como eu já falei em situações de perigo, Kellen, se acalme. Você já passou por tantas situações difíceis. Você acha que Deus vai te abandonar aqui? Aí o missionário que não faz isso, ele fica ressentido. Ele diz, eu não tenho quem me apoie, eu não tenho quem me aconselhe, eu não tenho quem me pastoreie, eu não tenho quem me ajude, Deus esqueceu de mim, não tem um profeta que me ligue, não tem ninguém que se preocupe comigo. Seja o sacerdote do seu coração, quando você não tiver um outro sacerdote à sua disposição. Seja o profeta que Deus vai usar para a sua própria vida. Seja o conselheiro. Quem melhor do que você para lhe dar um conselho assertivo? Seja essa voz que lhe chama de volta à razão.